Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos 2 do Médio Integrado de Eletrotécnica do IFPE Pesqueira, a gente vai falar um pouco mais sobre os materiais elétricos e como é que eles podem ser classificados. Então, os materiais elétricos eles sofrem atração de campos magnéticos. Então, esses materiais são dos quais os ímãs são feitos, né? Então, a gente tem uma classificação que é os materiais magnéticos e não magnéticos. Então, materiais magnéticos podem ser considerados o ferro, os compostos ferrosos e ligas de ferro e aço, né? Que são os materiais ferromagnéticos, que é outra classificação que a gente vai ver mais na frente. Então, como também níquel, cobalto, que vocês vão ver mais na frente, que formam ligas muito utilizados para equipamentos que precisem de materiais ferromagnéticos. E a gente tem a contraclassificação daquela, né, que é os materiais não magnéticos, que são aqueles materiais que não são atraídos por campos eletromagnéticos, né? Exemplo, latão, cobre, alumínio, prata, zinco, madeira, papel, plástico, borracha. E uma outra classificação que pode ser dada a esses materiais magnéticos e não magnéticos, e aí dividindo em mais, são 5, né? Que são os materiais ferromagnéticos, então eles são fortemente atraídos pelas linhas de campo magnético. Os ferrimagnéticos, que são os materiais magnetizantes ou magnetizados naturalmente, né? Possuem um magnetismo natural. Os paramagnéticos, que são fracamente atraídos. Os diamagnéticos, que são levemente repelidos, então em vez de ele atrair, ele repele. E tem os não magnéticos puros, né, que é aqueles que são inertes. Nem fede, nem cheira, não muda nada. Você pode colocar, não vai mudar nada num campo magnético, nem no material. Ele é totalmente inerte na presença de um campo magnético. E aí, para tentar explicar, vamos dizer que aqui no ímã tipo ferradura, a gente tenha um norte, né, aqui e um sul, que se eu não tivesse nenhum material, essas linhas seriam retinhas aqui, saindo sempre do norte, entrando sempre aqui no sul, na parte externa, né? E aí o que é que acontece? Se eu coloco material ferromagnético, eu disse que eles são fortemente atraídos, né? E o que é que acontece com essas linhas de campo que eram retinhas? Ele atrai essas linhas de campo por quê? Porque esse material ele vai ter uma baixa relutância magnética, né? Que é comparativo com a resistência, que a gente vai falar um pouco mais. Então, para a linha de campo, é muito mais fácil passar aqui, fazer um desvio e passar por dentro dele e depois voltar, do que passar por fora. Por quê? Porque por aqui eu tenho uma resistência menor. E o campo, qualquer coisa na natureza, né, sempre vai procurar aquilo que lhe apresente menor resistência. Já os materiais paramagnéticos, eles também atraem. Só que eles atraem bem menos, pessoal, do que os materiais ferromagnéticos. E o material diamagnético, na verdade, eles repelem, né? Vem um negócio por aqui fazer e por aqui não dá para mim não. Deixa eu pegar um desviozinho aqui e voltar para minha vida. Por quê? Porque eles têm essa propriedade, na verdade, de repelir as linhas de campo. Então são materiais que a gente vai ter uma relutância magnética muito alta. Certo? E aí é interessante que todos esses materiais, eles também estão envoltos a algumas características e alguns fenômenos. Entre eles, a temperatura de Curie, né? O que é a temperatura de Curie? É que, indeterminada, em certa temperatura, qualquer material ferromagnético, paramagnético, diamagnético, ele perde sua capacidade de formar domínios magnéticos. Então, aquele negócio de orientar os domínios magnéticos, para eu ter uma facilidade de fluxo, de transformar aquele material num ímã ou de ter características magnéticas, ela se perde quando esse material é muito aquecido. No caso do ferro, né, é em volta de 770 graus. Então, o ferro puro, quando chega em 770 graus, não importa o campo magnético que ele esteja exposto. Ele não vai atrair, ele não vai repelir, ele não vai fazer nada, pessoal. E por que isso, né? Basicamente, a gente tem aqui um campo, um ímã, né, que vai fazer um campo eletromagnético e orientou todos os meus domínios, né? Só que a gente sabe que quando isso começa a aquecer, com minha velhinha aqui, o que é que acontece? Eu começo a jogar energia térmica para dentro do material. E essa energia térmica vai fazer com que meus spins, minhas propriedades, eles comecem a se agitar de uma forma que eles não conseguem se orientar numa mesma direção como aqui. Então o calor faz com que haja uma agitação, uma vibração intensa, impedindo o alinhamento ou a formação dos domínios magnéticos, certo?
Uma outra coisa interessante é que essas propriedades magnéticas também elas podem ser perdidas quando esse material é submetido a choques mecânicos. Porque o choque mecânico, novamente, assim como a temperatura, é uma energia. E essa energia pode fazer com que aqueles domínios magnéticos que estivessem orientados numa dada direção se desorientem. Por isso que a gente diz para tomar muito cuidado com HDs, com HD externo. Por quê? Porque qualquer pancadinha, pessoal, pode fazer com que aquela sua informação, que era oriunda de um campo eletromagnético orientado no sentido, se desoriente. Logo, você vai perder aquela informação, certo? E o acontecimento é muito semelhante ao que acontece com a temperatura de Corrier. É uma agitação microscópica do material devido a uma certa energia térmica ou mecânica que vai desorientar os domínios magnéticos. E aí a gente fala também sobre alguns tipos de ímã, né? A gente tem os ímãs permanentes e os ímãs temporários. E para cada um desses eu vou usar um tipo de material para poder fazer, né? Então, os materiais que apresentam os domínios magnéticos orientados, mesmo após o campo magnetizante externo ser cessado, é o que a gente chama de materiais para formar ímã permanente. Entre eles, as ligas de ferro, formado por mais de 0,8% de carbono. Então, o ferro puro, ele é um material que a gente chama de magneticamente mole. Quando eu tiro esse campo eletromagnético externo, se eu tiver um monte de prego aqui no ímã, na hora que eu tiro o ímã, os pregos vão cair todos, porque eles não permanecem orientados. Só que quando eu faço uma dopagem e eu faço uma liga de algum material, que é quando eu misturo o ferro com outro qualquer material, eu consigo ter isso magnetizado permanentemente. Porque esses materiais vão fazer com que esses domínios não possam voltar depois que esse campo for extraído. Entre eles, né, a maior parte dos ímãs são formados por alquinos, que são compostos de ferro, alumínio, níquel, cobalto, cromo. Aí você pode dizer, professor, mas o senhor disse que o alumínio e o cobre eles eram materiais não magnéticos? Sim, eles não têm essa propriedade magnética. Só que quando eu faço uma liga, e aí quando eu faço uma liga eu tenho que me preocupar com diversos parâmetros, entre eles durabilidade mecânica, elasticidade, se esse ímã vai quebrar ou não, e as propriedades magnéticas também. E aí quando eu misturo esses materiais, eu consigo formar um novo material ou uma liga que me dão as características mecânicas e magnéticas que tanto me importam. A gente também tem materiais cerâmicos que podem formar os ímãs. Os ímãs como os ímãs permanentes formados em geladeira, em alto-falantes e tudo mais. Como é que eu sei que um ímã é cerâmico, pessoal? É aquele ímã que quebra, que eu jogo ele quebra. Todo mundo já brincou com ímã. E eu tenho outros ímãs de metais que eles não quebram, não. Então eles são mais robustos mecanicamente, mas cada um não é melhor do que o outro. Cada um tem sua aplicação e seu motivo de existir, certo? E aí uma outra classificação que a gente pode ter é que os materiais como ferro puro, ferrite, são ímãs temporários. O que são ímãs temporários? Quando esses materiais são removidos da influência de campo magnético, seus domínios voltam às condições iniciais, então eles são desmagnetizados. Só que quando eles estão ali sobre um campo eletromagnético, eles são bons condutores de campo magnético, então eles são bons ímãs, né? Porque só quando eu tenho ali um campo eletromagnético envolvido. Isso a gente vai usar muito em transformadores, em motores, em eletroímãs, que são materiais que eles fluem bem quando eu tenho um esforço de campo magnético. E a gente vai falar isso quando a gente falar sobre campos eletromagnéticos propriamente ditos. Até então a gente está falando de campos magnéticos, que são campos formados naturalmente. Então existe o magnetismo, existia a eletricidade e o magnetismo. Quando a gente conseguiu juntar esses dois para formar o eletromagnetismo, foi que essas coisas se tornaram possíveis. E aí a gente vai falar de alguns tipos de ferro, quando a gente vai principalmente pagando máquinas 1, máquinas 2, máquinas 3, e assim sucessivamente com outras disciplinas. Então aqui tem um modelo, né, como é um material magnetizado, um campo magnético devido a um campo permanente, vocês já sabem disso. E aí a gente tem que esse campo, que ele induz um campo magnético com orientação magnética, a gente chama ela de indução magnética, certo?
Então, o afastamento do ímã indutor, a maioria dos domínios magnéticos do ferro voltam ao estado de orientação de desorganização, fazendo com que o material praticamente perca suas atividades, suas características magnéticas. Uma outra classificação, quando a gente fala de materiais magnéticos, é os materiais magnéticos moles, que são esses materiais que perdem sua característica de domínios magnéticos, sua orientação de domínios magnéticos. Então, são os quais domínios magnéticos não perdem a orientação obtidas com a proximidade do campo magnético. Esse aqui a gente chama de magneticamente duro, certo? Os materiais com comportamento como o ferro são chamados magneticamente moles, materiais magneticamente moles, porque ele tem essa facilidade de mudar os domínios magnéticos, certo? E aí a gente entra numa terceira classificação. A gente já falou sobre magnéticos e não magnéticos, sobre ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. Já falou de magneticamente moles e magneticamente duros. E a gente vai usar um que a gente vai falar agora, a classificação que a gente vai mais utilizar, que é a classificação devido à permeabilidade magnética, né? Então, se o material não magnético, como vidro e cobre, são colocados numa dada região de linha de campo magnético, haverá uma imperceptível alteração dessa distribuição de linha. Entretanto, se eu coloco o material ferromagnético, ou material magnético, ferromagnético como ferro, essas linhas atravessarão o ferro que se distribui no ar. Então, o que é que acontece? Um exemplo aqui. Se eu tenho aqui um ímã, né, eu tenho umas linhas de campo nessa direção, deveria ser igual dessa direção, mas aqui eu tenho ferro, o que é que acontece? Como eu disse a vocês, o ferro é um material ferromagnético, então vai ter uma característica de ser muito mais fácil da linha de campo passar por dentro dele do que pelo ar. Então a gente tem as linhas de campo dando prioridade para passar dentro do ferro, mesmo uma coisa que não acontece quando a gente fala do vidro. E a gente vai poder classificar isso quanto à permeabilidade magnética. E qual a vantagem de a gente classificar de acordo com a permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética vai ser um número. E a gente gosta muito mais de números, né? Então, um material na proximidade de um campo magnético pode alterar a distribuição de linha de campo, como a gente viu aqui, né? Se eu colocar um ferro, as linhas de campo elas vão se concentrar aqui próximo ao ferro. Essa variação se deve ao que a gente chama de permeabilidade magnética, que é representada pela letra Mi aqui, a letra grega. Então, a permeabilidade magnética, ela mostra uma medida que mostra a facilidade da linha de campo atravessar um dado material. Ela é similar à condutividade elétrica lá dos materiais, certo? A permeabilidade magnética que a gente vai mais utilizar é essa permeabilidade magnética do vácuo, que ela tem um valor de 4π vezes 10 a menos 9 Weber sobre ampere vezes metro. Essa unidade de medida também pode ser teles por metro dividido por ampere ou Henry por metro. Mas, pessoal, uma coisa que vocês não podem esquecer é esse númerozinho aqui. Esse númerozinho aqui vai aparecer em todas as nossas contas. Todas. Então, esse número de Mi0, que é o Mi básico, que é o menor Mi que a gente tem assim. Menor não, mas é um Mi básico que a gente utiliza em tudo. Não pode ser esquecido. Esse valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 vai acompanhar vocês até o final desse curso. Beleza, pessoal? Esse valor é extremamente importante. Então, a permeabilidade magnética dos materiais magnéticos, não magnéticos, é aproximadamente igual à permeabilidade magnética do vácuo. Então, esses materiais não magnéticos, eles têm muito próximo essa permeabilidade do vácuo. E aí a gente até faz uma aproximação, que o ar é igual à permeabilidade magnética do vácuo. Isso a gente sempre vai fazer durante a disciplina. Então, quando a gente falar de permeabilidade do ar, ela vai ser igual à do vácuo. Então, quando a gente falar de permeabilidade do ar, o Mi do ar vai ser igual a isso aqui também. Beleza, pessoal? Já os materiais diamagnéticos, ele tem uma permeabilidade magnética inferior à do vácuo. Então, a gente vai ter uma permeabilidade magnética menor do que esse valor aqui para os materiais diamagnéticos. Os materiais paramagnéticos, eles vão ter uma permeabilidade um pouco maior do que a do vácuo, certo? E os materiais ferromagnéticos vão ter permeabilidade centenas ou milhares de vezes maior do que a do vácuo. Beleza, pessoal? E aí, como é que eu consigo parametrizar isso? Através de uma coisa que a gente chama de permeabilidade relativa,
que é o quê? A permeabilidade de um dado material dividido pela permeabilidade do vácuo. Então, se a gente tiver o μr do A, a gente tem que, aqui eu vou ter μ do A, dividido por μ0. Então, isso aqui vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7, 4π vezes 10 a menos 7. A gente tem que o μr do A é igual a 1, certo? Então, a μr é a permeabilidade relativa, então um valor adimensional, só para dar a gente uma sensibilidade de quanto esse material tem mais permeabilidade em relação ao vácuo, ou quanto menos ele tem permeabilidade em relação ao vácuo. Então, materiais que têm um μr maior que 100, a gente classifica eles como ferromagnéticos. Esse valor pode chegar de 2 a 6 a 8 mil, em alguns casos chegando até a 100 mil, essa permeabilidade relativa dos materiais ferromagnéticos, mas materiais muito especiais. Então ele é 100 mil vezes maior do que a permeabilidade do vácuo. Então ele é 100 mil vezes maior que esse valorzinho aqui. Certo? Então devemos ter em mente que a permeabilidade de um material ferromagnético não é constante. Seu valor depende da densidade de campo magnético. Se lembra aquele negócio chamado saturação magnética? Esse valor ele aumenta conforme o campo induzido até um dado ponto. Não se preocupem com isso agora. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso na próxima aula. Mas ele não é 100% constante. Mas para as nossas aplicações nessa disciplina, a gente vai considerar sempre o μr constante e o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Beleza, pessoal? E aqui uma maneira mais fácil de classificar, ó, como ficou mais fácil. Se ele é muito maior do que 1, o meu μr, eu tenho que esse material é ferromagnético. Se eu tenho um μr maior do que 1, mas próximo ali a 1, eu tenho que esse material é paramagnético. E se eu tenho esse valor próximo de 1, só que ele é menor do que 1, eu tenho esse material como diamagnético. Tá vendo que todas aquelas classificações ficaram muito mais simples quando a gente compara com números? E aqui alguns exemplos, né? O ferro comercial, ele tem um μr de 9.000. O ferro purificado, né? Ele tem um μr de 200 mil. O ferro silício tem um μr de 55 mil. E aqui outras ligas, como ferrite e Supermalon, que aqui eu já tenho os superímãs, né? Então a gente já tem valores em 10 a sétima. Então são valores muito grandes, de milhares de vezes, milhões de vezes maior do que o do vácuo. Certo, pessoal? E aí esses materiais, quando utilizados dentro de um circuito magnético, utilizado em qualquer coisa, dentro de um motor, dentro de uma campainha, ele vai gerar uma coisa que a gente chama de relutância magnética. Então a relutância magnética é a medida da oposição que um certo meio oferece ao estabelecimento ou à concentração de linhas de campo, certo? E ela é determinada por essa formulazinha, que é dada pelo quê? Que a relutância magnética, que é dada em Ampère-Spira sobre Weber, é igual ao comprimento magnético da linha de campo, dado em metros, dividido pela permeabilidade do meio. Então ela está em que meio? Que material é esse, né? E observe que aqui eu estou fazendo μ. E se a gente voltar para cá, pessoal, μ está aqui, né? Então μ vai ser a multiplicação desses dois termos. Então a gente tem que μ é igual a μr vezes μ0. Beleza? Esse é o valor de μ. O que é que muita gente erra? Em questão, eu dou o valor de μr de um dado material. E o pessoal esquece de multiplicar por μ0. Tomem cuidado com isso. A gente vai fazer um exemplozinho para vocês verem como é que faz. Dividido, aqui ainda a relutância L dividido por μ vezes S. E S é a área transversal desse material. Beleza? Se a gente der um passinho atrás e comparar como é que se calcula uma resistência de um dado material, a gente tinha que a resistência é igual a ρ vezes L sobre S. Então ela é análoga à resistência, né? E aí é possível notar que as duas são inversamente proporcional a uma determinada área. Por quê? Quanto maior a área do material, mais fácil passar a linha de campo ali no meio. Quanto menor, mais difícil. Por quê? Por conta da densidade, né, pessoal? Quanto menor o espaçozinho de área, menos linha cabe. Isso é igual a gente em um determinado espaço. Quanto maior o espaço, mais pessoas cabem.
E aqui um exemplo visual, né? Então a gente tem as linhas de campo aqui saindo do norte e vindo para o sul. Então quando a gente tem essas linhas de campo para cá e essas outras linhas de campo para cá, então qual tem maior relutância magnética, pessoal, para vocês? O ferro ou o vidro? E aqui dá para perceber que o vidro ele vai ter uma relutância maior do que a relutância do ferro. Por quê? Porque aqui passa bem menos linhas de campo e eles são do mesmo tamanho. Então aqui, como eu tenho uma maior concentração de linha de campos, eu vou ter relutâncias menores. Isso é igual a resistência. Quanto maior a corrente, se eu tenho a mesma fonte de tensão, quanto maior a corrente que passa no determinado material, menor a resistência dele, né? Porque a gente tinha lá que V é igual a R vezes I, a gente vai ter uma coisa parecida, mas isso é semana 4. Então quando eu tenho R, né? Eu tenho V dividido por I. Então, se para uma mesma fonte de tensão eu tenho mais corrente num determinado material, menor é a resistência desse material. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho o mesmo campo magnético, quanto mais linhas de campo eu tenho passando dentro desse material, menor sua relutância. Então, a relutância do ferro é menor do que a relutância do vidro. Certo? Aqui um outro exemplo, quando eu tenho isso aqui no ar, e aí percebam aquele negócio que eu chamei de espairamento, né? Ele não vem tão retinho assim, porque eu tenho um efeito aqui de espairamento. Já quando eu coloco aqui um ferro, essas linhas que se espalhavam, na verdade, agora elas vão se juntar. Para quê? Porque por aqui é mais fácil de passar, minha gente. Então vamos por aqui, vamos apertando que cabe todo mundo, né? Basicamente é isso que acontece aqui, pessoal. Certo? E aí um exemplozinho para vocês verem como é fácil calcular a relutância. Então calcule a relutância magnética para um dado tarugo que tem um comprimento de 20 centímetros e tem uma área de seção transversal de 5 centímetros ao quadrado. E cuja permeabilidade relativa é 9.000. Então ele quer calcular a relutância, né, pessoal? A relutância é igual a L. E observe que L aqui, quando a gente falou, é dada em metros, certo? E a área é dada em metros ao quadrado. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, eu tenho, primeira coisa, transformar isso aqui. Então, 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Então, aqui já vem 0,2. Aqui eu tenho que μr é 9.000. Então, eu tenho que μ, se a gente lembrar lá de trás, μ é igual a μr vezes μ0, dividido por 9.000, vezes 4π, vezes 10 a menos 7, certo? Dividida ainda pela área. E a gente tem que a área é 5 centímetros quadrados. Então, 5 centímetros quadrados vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, pessoal. Se vocês não lembrarem dessas transformações de base de centímetros para metros, eu recomendo fortemente procurar um vídeo no YouTube. A gente vai usar muita base 10. Então, aula de base 10, aula de transformação de unidade, ela é essencial para esse curso. Eu vou procurar algumas aulas que eu acho interessante e vou colocar no nosso Classroom para que vocês relembrem como essas transformações de base e multiplicação ou divisão com base 10. Vezes 5 vezes 10 a menos 4. Certo? Vou deixar essa continha para vocês resolverem e espero vocês na próxima aula para a gente falar um pouco mais sobre curva de magnetização. Como é que essa curva, esse efeito magnético se dá na realidade nos materiais ferromagnéticos. Até mais, um grande abraço.